Olá, olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então vai ser aquele jogo rápido, vou conversar com vocês a respeito de algumas coisas legais e quero falar com vocês hoje a respeito do que é a superimunidade, né? A gente tá aí com a certificação em superimunidade. Boa noite meninos, bem-vindos! Hoje live surpresa rapidinho, que eu tô de plantão, então quero conversar com vocês um pouquinho a respeito do nosso curso, a respeito do que é a superimunidade. É o primeiro módulo que a gente tem do curso é sobre isso. Então eu quero aproveitar hoje e conversar com vocês e explicar um pouquinho sobre como vocês podem melhorar no dia a dia essa questão da imunidade de vocês. E a primeira coisa que vocês precisam saber na vida é quem são vocês? Quem é você? Você já parou para pensar quem você é? E quando eu pergunto quem você é, eu quero saber do que você realmente é formado. Oi, Jairo, Pindamonhangaba. Beijo pra galera de Pinda. Bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Má, Paula, sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar aí sobre imunidade. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é quem é você? Você já parou para pensar quem você realmente é? Primeira coisa é, você é formado por 3 categorias, vamos dizer assim. A primeira categoria é a sua matéria. E não é só o corpo que a gente está falando, mas a primeira categoria seria a sua matéria. A segunda categoria que você é formado seria a sua vida. É a capacidade de você poder interagir com o ambiente. E a terceira categoria, se a gente for dizer categoria, né? É a categoria do pensamento. Então, na verdade, você é matéria, você é vida e você é pensamento. Você é formado por 3 categorias, vamos dizer assim. E cada uma dessas categorias, ela interage com o ambiente de uma forma para formar quem você é. Então, isso que eu quero conversar com vocês hoje, para vocês entenderem o que você realmente é. A primeira coisa que vocês precisam saber é quando a gente fala que você é matéria, o que isso quer dizer? Ah, quer dizer que eu sou um corpo de carne, osso e de órgãos? Não, não é isso que quer dizer, gente. Quando a gente fala que você é matéria, quer dizer que você é composto exatamente pelos mesmos elementos da Terra. Oi, como assim? É isso mesmo. A Terra, o nosso planeta, ele é composto. Então, você é formado de matéria. O que quer dizer que você é formado de matéria? Quer dizer que você tem exatamente as mesmas moléculas que o planeta Terra. Já tem aquele ditado, né? Você veio do pó e pro pó você vai voltar. E por que dizem isso? Porque você é formado por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, a sua estrutura básica do seu corpo é formada por esses elementos, assim como a Terra. Então, você já entendeu que você é uma matéria. Aí, quando a gente fala na nossa segunda categoria, que é a vida, o que seria a vida? Né? Como seria formada essa vida? Eu gosto de dizer o seguinte, você tem um corpo, onde você mora, esse corpo ele é formado por órgãos, esses órgãos eles são formados por moléculas, essas moléculas são formadas por células e essas células elas são formadas por átomos. Se você puxar na memória lá da época do colégio, os átomos, o que eles são? São cargas positivas, prótons, e cargas negativas, elétrons, e mais as cargas neutras, né? Então, a gente tem essa composição no átomo aí. E todas as suas células, elas são compostas por átomo. Então, o nível de saúde que eu converso sempre com vocês, que eu falo da importância da gente tratar não só a parte estrutural, mas também tratar toda a questão mental, emocional e espiritual, é justamente porque a gente está pensando num nível de saúde atômico, não é só na saúde da sua célula. Aí você pode falar assim, ah, mas e a ortomolecular? A ortomolecular, ela é uma das ferramentas, inclusive que eu utilizo e que eu gosto bastante, que você tem para intervir na saúde, mas existe uma medicina ainda mais avançada, que é a medicina quântica, e a gente fala de saúde atômica, né? E o que quer dizer saúde atômica, Rô? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você é formado por um corpo, por órgãos, por células, por prótons e elétrons que formam um átomo, você é energia. Ah, você deve estar brincando comigo. Não, não estou brincando. Vou provar pra você o que eu tô falando. Aqui é assim, a gente fala e prova, né? Eu não posso falar uma coisa que eu não sei provar. Eu vou falar pra vocês o que eu posso provar. Se você for no hospital e fizer um eletrocardiograma,
Um minuto, gente. Nós somos formados por energia. E como é que eu comprovo isso? Se você pegar aquele traçado, você vai ver uma ondinha ali, que vai ser a ondinha da batida do seu coração, certo? Se você pega um eletrocardiograma de uma pessoa que tá morta, aquele eletrocardiograma ele vai vir um risco, certo? Por quê? Isso quer dizer que você não tem mais um padrão elétrico acontecendo naquele corpo. Comprovei para vocês que vocês são formados de energia. Então, para você ter vida, você precisa ter uma energia circulante no seu corpo. E aí, quando a gente fala de vida, como é que rola essa interação entre esses átomos, entre essas moléculas que eu falei, que são carbonos, hidrogênios, oxigênio e nitrogênio? O que acontece? Quando a gente tem a formação do nosso corpo lá na barriga da nossa mãe, encontra lá o óvulo com o zigoto do pai, com o espermatozoide, a gente começa a formar um código, né? Um código de barra, é o seu código de barra. Todo mundo tem um código de barra, que é conhecido como DNA. E quais são as suas características? E esse código informacional, ele é vivos, independente de quem seja esse ser. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse código informacional, esse código de barra que você tem, assim como você tem, uma mosca tem, um grão de arroz tem, um chimpanzé tem. Você tem que entender que assim como a mosca, você tem um código de barra, um código informacional que é muito parecido, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a espécie humana, ela tem cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeo, que são as proteínas que formam o nosso DNA, esse código de barra. Cerca de 140 milhões. É muito mais, né? E o arroz, ele possui cerca de 380 milhões de nucleotídeos, ou seja, que formam esse código de barra. Quer dizer, gente, que toda vez que você come um grão de arroz, você está colocando um material genético para dentro do seu organismo com 380 milhões de pares de nucleotídeos, que são essas proteínas. Então, toda vez que você se alimenta, toda vez que você come alguma coisa, você está colocando para dentro da sua boca um material genético. E esse material genético, ele vai interagir com você, né? Olha que coisa engraçada e olha que coisa inédita. Não sei se você já parou para pensar, mas todos os alimentos que você come, eles têm uma informação genética. Então, ao tempo inteiro, você está comendo informações genéticas, né? Que vão poder alterar aí o teu código de barra, seja ele pro bem ou seja ele pro mal. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu falei que nós somos feitos de matéria e provei pra vocês quais são as nossas matérias, né? O que a gente é formado, que é a mesma matéria da Terra. Eu falei pra vocês que nós somos feitos de vida. Eu comprovei pra vocês que vocês são átomos, que vocês são energia e como você pode interagir através do ambiente, né? Da alimentação, por exemplo. E agora, o terceiro ponto que eu quero colocar pra vocês é que vocês são pensamento. Como assim? Agora embananou tudo. Não, gente, calma, respira, não pira. O que acontece? Quando a gente fala que a gente é pensamento, nós que comanda a nossa vida. A nossa mente consciente aí na nossa cabeça, eu brinco que é o anjinho e o diabinho. É aquela mente em que você tem uma ideia brilhante, você fica super empolgado e fala, nossa, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou conseguir fazer tal coisa, e você se empolga, master, e aí do nada vem uma voz na sua orelha e fala assim, não, até parece que você vai conseguir fazer isso. Que viagem, não tem nada a ver, você não consegue fazer nada disso não. E aí, essa voz que fica brigando entre o anjinho e o diabinho é a mente consciente e a mente inconsciente. E por que isso é importante para a sua saúde saber disso? Porque as experiências, as reações, as interações que você tem com o ambiente, com as pessoas, com aquilo que você come, com aquilo que você veste, com aquilo que você ingere, tudo isso ela vai agir de uma forma positiva ou negativa para você ter saúde. E o seu consciente, o seu inconsciente também. O seu inconsciente é esse que tem essa resposta inata de ser negativo, tá? É da natureza do ser humano a negatividade, achar que as coisas não vão dar certo. É uma ferramenta de sobrevivência, tá? A gente tem uma parte do cérebro aí que chama cérebro reptiliano, que é um cérebro antigo, um resquício do cérebro da antiguidade, assim, que faz com que a gente tenha essa reação de fuga e luta, que faz com que a gente consiga no dia a dia reagir a situações mais inusitadas da nossa vida, né? Então, por isso que é importante você ter consciência de que você é matéria
de que você é vida e de que você é pensamento. E todos esses sistemas, eles estão ligados entre si, tá? Não tem como você ter saúde se você come direito, se você horas por dia pensando coisas negativas. A partir do momento que você fica vibrando na negatividade, a energia, a frequência dos seus átomos que estão aí vão vibrar na negatividade também. E como que isso vai afetar a tua saúde? Lá no teu código de barra, lá naquela informação genética no teu gene, existe uma vibração saudável. Você sabia que você tem uma vibração saudável? Essa vibração, ela gira em torno de 532 Hz. A gente escuta no som do carro também, é o mesmo Hertz, tá? Então, por isso que a gente fala que você pode escutar uma ópera, um Beethoven, você pode escutar alguns tipos de música que elevam a sua frequência e fazem bem para a nossa saúde. Por que existe a musicoterapia? Porque a musicoterapia ela é capaz de atuar justamente nesses genes, nessas vibrações desse seu código de barra. Então não adianta você comer bem, não adianta você fazer atividade física e a sua mente ter aquela síndrome do pensamento acelerado. Você fica o tempo inteiro querendo resolver as coisas de amanhã, remoendo o que tinha no passado e não viver o presente. Tem se eu não me engano é chinês, um provérbio chinês que fala que o passado, que a depressão, ela é o excesso de passado. A ansiedade, ela é o excesso de futuro. E o presente é aquilo que a gente deixa de viver. Então, para de ficar pensando no amanhã. Você nem sabe se o amanhã vai chegar. Você nem sabe se você vai ter oportunidade de acontecer o amanhã. Pensa em viver e dar o seu melhor agora. Sua saúde. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que para vocês poderem construir verdadeiramente uma super imunidade, ações genéticas, porque como eu já falei outras vezes, os nossos genes eles são responsáveis apenas por 5% dos problemas de saúde que nós temos. Os outros 95% é sua responsabilidade. Então, assuma essa responsabilidade, chama para você de verdade essa responsabilidade e começa a entender que você é muito mais do que só uma matéria, que você é vida, que você é pensamento, que você é frequência e que no seu dia a dia você interage com bilhões de informações genéticas, como eu já comprovei para vocês aí, né? E essas interações você tem que saber da importância delas, do porquê que elas existem. A informação tá cheio de conservante, ele tá cheio de metais pesados, metais tóxicos e tudo isso faz com que você, a hora que você tá comendo aquele material genético, de todas essas informações, essas toxinas, elas vão aonde? Lá pro teu código de barra e vão alterar o teu código de barra. E aí elas podem acionar ali um código de barra para um câncer, um código de barra para uma doença autoimune, um código de barra para uma fibromialgia na sua informação genética. Então, passei só para dar essa dica para vocês começarem a prestar atenção no que vocês pensam, no que vocês comem, no que vocês vestem, como que vocês interagem com o ambiente de vocês, porque isso é fundamental para verdadeiramente você conseguir construir uma saúde inabalável, conseguir ter uma verdadeira imunidade, parar de ficar gripado, parar de ficar resfriado e conseguir reagir, porque se você não olhar para em cada uma dessas categorias da sua vida, você não vai conseguir ter sucesso. Né? Então, saúde é muito mais do que comer bem e fazer atividade física. Saúde é um conjunto de coisas, de relacionamentos que você precisa ter aí, tá bom? E se você quiser saber mais a respeito desse assunto, quiser ter continuidade aí de tudo isso que eu tô falando pra vocês e se aprofundar e conhecer de verdade o que é saúde e o que é a superimunidade, eu te convido a participar da nossa certificação em superimunidade. É um curso totalmente online, dividido em 6 módulos. Tá incrível, com a participação do Marcelo Menezes, da Fernanda Padovani, da Wanda Ering, são 10 horas de curso intensos para você colocar tudo na prática, tá? E eu tenho certeza que você vai adorar, eu tenho certeza que você vai entender qual que é a prioridade da tua vida, né? Isso se você quiser levar a sério, isso se você quiser falar de saúde. Agora, se você quiser ficar de olho na sua doença, você esquece que esse curso não é pra você. Esse curso é para as pessoas que realmente estão buscando saúde, longevidade e querem ter um olhar diferenciado a respeito disso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse recadinho. Prometo que ao longo da semana a gente vai estar falando mais a respeito disso. Deixem os comentários de vocês aqui no direct da sua saúde, como é que você pode equilibrar a sua matéria com a sua vida, com o seu pensamento. Se vocês quiserem aprender de verdade como é que funciona essa mandala da saúde aí,
deixa um direct pra mim que eu volto a fazer a live aí essa semana e a gente conversa mais um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Uma ótima noite pra vocês, um grande beijo, muita saúde, amor e até a próxima!